Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de esquenta, né? É uma live muito especial, com uma pessoa muito especial. A Andrea, que é uma amiga querida que aqui, né, o YouTube, na verdade, me deu e depois o Instagram estreitou laços e hoje eu posso considerar ela como minha amiga. E além de tudo, né, eu acompanhei toda a trajetória dela do tempo de espera. Então eu estou muito feliz dela ter topado de estar aqui, dela falar com a gente. É um tema que vocês querem muito falar, é um tema que vocês me perguntam muito, é um tema que tem muita visualização lá no YouTube. Então, nada mais justo da gente debater, né, sobre ele e falar não só a questão mais de Deus, a questão espiritual, né, mas também as questões psicológicas. Então, eu quero chamar, né, ver se ela já tá aqui, eu acho que ela tá, que eu já vi. A André, gente, essa live vai ser uma live de muita bênção, com todas as bênçãos, com todas as graças que o Senhor vai fazer nessa noite, e eu tenho certeza disso. Muita gente será tocada, muita gente o Senhor vai alcançar. Então eu louvo e agradeço por isso, a Deus por isso. Glória! Vem, amiga! Oh, seja bem-vinda! Obrigada. Ai, eu tô com um negócio, eu acho que eu vou ter que colocar no ouvido pra te escutar, meu Deus. Pronto. Ai, porque senão eu não te escuto, né? Que sai no fone. Olha que É, bênção. Mais isso, né? Então, primeiro, né, eu vou falar pra gente orar e entregar, né, essa live antes da gente começar, para que o Espírito Santo tome conta de toda a nossa conversa, de tudo que a gente for falar, para que o Espírito Santo possa realmente fazer parte dessa live conosco. Então, com estamos certeza. reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos na sua presença para orar, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha, manda seu Espírito Santo para mim, para a Andréia, que está lá, longe de mim, mas muito perto do coração, para que o Senhor fale por nós, use a nossa boca como seu instrumento, use o nosso coração, a nossa mente, para que nós sejamos portadores da sua palavra, da sua graça, da sua bondade, Senhor. Amém. Amém? Amém. Gente, então hoje a nossa live, o tema é a dor da espera, os sentimentos que a espera pode gerar. Então é uma live que vocês estão pedindo muito. Eu vou desativar os comentários, tá? Para não ficar subindo no rosto da Deia. E gente, live assim, quando a gente vai fazer a primeira vez, é um monte de coisa. Então, eu quero chamar a Deia para ela se apresentar para vocês, falar um pouco dela. Com Então, você. meu nome é Andréia, né? Sou psicóloga clínica. Eu atendo pela tanto online como presencial aqui em Campina Grande, na Paraíba. E além de ser psicóloga, sou uma serva de Deus. Eu conheci a Renata no, na dor da espera. Ela acompanhou todo o meu Verdade. trajeto. E hoje estamos aqui para que a gente possa estar junto falando sobre essa dor, dar o meu testemunho e a gente finalizar com uma oração bem fervorosa para aquecer os corações de vocês. Amém. Um pouco sobre a minha espera.
né? E depois a Andrea vai poder também falar sobre a parte mais psicológica, né? E tudo dessa espera. Mas como vocês já sabem, eu também passei pelo tempo de espera. Para mim foi um tempo muito difícil, né? E ainda permaneço na espera, só que hoje é uma espera diferente, a espera pelos meus, mas que é igualmente dolorosa. E eu sei que para vocês também. Então, por isso, hoje a nossa live é sobre esse tema. E, e aí a Dé vai começar falando, né, sobre a para a gente já começar, porque depois tem as perguntas, eu acho que vai ser um pouco mais extenso depois nos temas, né? Uhum. Então, existem dois tipos de dores, né? A dor física e a Certo, dor Dé? psicológica. Isso. E aí, hoje a gente vai focar mais nessa dor psicológica, né? Embora quando a ansiedade vem, aparece também a dor física, os sintomas físicos, mas hoje a gente vai focar mais nessa questão da dor psicológica, que é uma experiência incontrolável, né? A gente não controla, a gente apenas sente. E existe também dois grupos, né? O grupo dos sujeitos que eles têm essa dor e eles negam, tentam evitar de qualquer maneira essa dor, então vai buscando em outros meios, em outras formas de substituir essa dor. Pra... Vocês estão ouvindo? Pronto. E aí existem esses grupos, né? O grupo que Voltou. nega essa dor, busca substituir essa dor, e também o grupo que ele sabe que a dor existe, porém ele luta com ela, né? Existe aquele que nega e se entrega, né? Ele acaba se entregando à dor. Ah, eu eu estou há tanto tempo sem ninguém, eu não vou conseguir mais ninguém, eu desisto, então ele vai negar e vai se entregar. E existe aquele que sabe que está passando por essa dor, por esse sofrimento, porém vai acabar, essa pessoa sabe que vai acabar essa dor e que vai chegar o momento da alegria, que dela desfrutar o que ela tanto deseja, né? Então, eu te pergunto, Renata, qual dessas dores são as corretas? É a que a gente pode dizer que é correta. Bom, eu acho que a dor que a gente precisa conseguir lidar com ela, né? Porque é uma dor que vem e a gente precisa, de alguma forma, lidar com essa dor, porque ela vai existir, né? Quando a Uhum. gente, eu acho que quando a gente espera, e principalmente igual aqui, né, que a gente diz, nós estamos esperando em Deus e nós não temos nós não sabemos quando vai acontecer, nós não temos um ponto final, né? Ah, daqui um Uhum. ano vai chegar, daqui 2 anos. Eu vou abrir os comentários para ver se eles estão escutando ou se tá ruim. Porque parece que a boca não tá junto com a fala. Mas está dando certinho aqui. Então, então, quando a gente, igual eu falei, quando a gente está esperando em Deus, né, a gente não sabe quando termina. E isso, para mim, é uma dificuldade na espera, Deu para certo? vocês entenderem o que a gente falou a princípio? Deu para entender? Ah, ok. Sim, sim. Então tá. A gente vai falando mais devagar para que eles possam entender melhor.
Então, para mim, a dor, eu acho que é mais essa coisa de, junto com a ansiedade, de não saber quando acaba, Uhum. Isso. E o né? importante, né, disso tudo é que a gente possa ter equilíbrio, né? Não adianta de nada a gente sentir, né, intensamente aquilo se a gente não vai ter equilíbrio. Então, o primordial é ter equilíbrio, né? Poder sentir a dor das duas maneiras, né? A dor do sofrimento, aquele sofrimento que vem, é interessante que você sinta. Todos nós precisamos passar por esse momento de dor, né? Porque através da dor a gente consegue usufruir da alegria. Então a gente precisa passar, porém a gente não pode permanecer nele e muito menos é, lançar palavras malditas, né? Que a gente acaba, às vezes, lançando, né? Ah, não vou casar nunca, eu já tenho tantos anos, ah, eu nunca vou ter filhos, ah, eu nunca vou conseguir um bom emprego. Então, essa dor da espera, ela perpassa todos os âmbitos, né? Não só do casamento, não só da espera do filho, mas de um emprego, de um dinheiro que está para receber e não vem, né? Então, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu momento, é interessante que você a sinta, porém que tenha equilíbrio e que possa usufruir desse momento como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Esse momento de tristeza mesmo para depois usufruir Isso. da alegria. Mais ou E menos assim. eu queria complementar, né, o que você falou sobre as palavras malditas. Isso de palavras malditas, realmente, como o nome diz, palavras malditas. Quando você diz, você traz a maldição para sua vida. É a mesma coisa de que quando a gente abençoa alguém, Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Da mesma forma que a gente abençoa, a gente amaldiçoa. Então, ter cuidado com as palavras, porque tudo que a gente diz, né, a gente atrai, não tem a ver com a lei da atração, com aquelas coisas, mas é no mundo espiritual mesmo, que o Senhor nos ouve, né, e o inimigo também. Então, ter cuidado com o que a gente fala, né? E uma coisa também interessante sobre também essa dor da espera é que ela se dá através da falta, né? Então, nos falta algo e a gente vai buscar esse algo. E a partir dessa busca é que causa o sofrimento, né? A culpabilidade. Ah, eu não consegui, então a culpa é minha, né? Então a gente vai trazer sempre a culpabilidade, ou então, dependendo da pessoa, vai acabar culpando o outro porque não conseguiu se satisfazer de alguma maneira. E é interessante que a gente possa enxergar isso, né, de uma forma positiva, para que essa travessia ela não seja tão dolorida, né? Existe sim os momentos que a gente tem de desamparo, de frustração, porém a gente precisa enxergar com outros olhos, porque se a gente sempre enxergar pelo olhar negativo, a gente só vai estar trazendo adoecimento psíquico e físico para o corpo da gente, né? Algumas pessoas sabem que quando a gente não fala, né, não tem o diálogo sobre aquele sofrimento, aquela dor, então acontece o quê? A psicossomatização, que é o adoecimento do corpo através daquilo que não foi falado. É por isso que a terapia é importante, para que a gente possa botar para fora toda aquela dor, todo aquele sofrimento e com isso evitar a psicossomatização, evitar transtornos mentais, né? Que a gente fala em transtornos mentais, aí as pessoas já pensam, nossa, mas eu não sou doida. Não, mas não necessariamente um transtorno mental é de quem é doido, né? Uma ansiedade é uma doença do cérebro. Quando você fala de psiquização, é somar vários sentimentos, né? E trazer
alguma, alguma coisa para o corpo, né? Alguma coisa de ruim para o corpo, né? É isso? Mais ou menos. A psicossomatização é adoecimento do corpo através da não fala. Quando a gente não fala algo que nos aflige, né, que causa aquela dor, aquele sofrimento, a gente acaba trazendo por corpo. Então, vamos dizer que a gente estava numa discussão, num conflito em sala, e eu não consegui, né, falar tudo o que eu estava sentindo. Eu engoli aquele sentimento, que a gente chama aqui engolir, né? Eu botei engoli no Uhum. seco aquele sentimento. E o que é que acontece? Vai estar uma inflamação na garganta, vai dar uma irritação. Então, sempre vai trazer no órgão do corpo aquilo que a gente não conseguiu. Então, existe um estudo bem abrangente em relação a isso, né? Ele é bem vasto. Então, às vezes a gente adoece sem saber o porquê. Nossa, eu já gripei de novo, mas por quê? Ou, nossa, eu já tô com dor de barriga, né? O dor de barriga é o mais comum. Quando dá aquele Uhum. nervoso que a gente consegue expressar bem, aí dá aquela dorzinha de barriga. Então, sempre existe uma causa e sempre existe um efeito para as doenças que a gente tem. Às vezes a gente pensa que é só uma doença boba, mas às vezes está ligada a fatores psíquicos que a gente não tem consciência. E até a tristeza, né? Até a depressão, pânico, né? Tem Uhum. alguma coisa, né, a ver isso também, né? Que a pessoa muitas vezes coloca tanto de você ali naquilo, né? Que acaba talvez somando com outras coisas e trazendo um monte de coisas para o corpo, né? Para o corpo físico, né? Igual você falou, na A garganta, ansiedade, a dor. ansiedade que é a mais comum, Renata, ela pode trazer até sentimentos de que você está infartando, né? Então você vai ter um aceleramento no coração, vai ter uma falta de ar, vai ter uma dor no peito, vai ficar cansado. Então todos esses sintomas que às vezes a gente pensa que é uma doença física, né? Muitas pessoas vai para pronto-socorro, vai para o hospital pensando que está infartando, que está adoecendo, mas na verdade são doenças psicológicas, né? Como no caso da ansiedade, elas somatizam tudo aquilo e acaba virando uma bola de neve e você acaba tendo um momento que você não tem mais para onde botar para fora, porque você acumulou tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia dentro de si, que como não tem para botar para fora, o corpo demonstra de alguma maneira. Então vai lhe dar a taquicardia, vai lhe dar a dor no peito, a falta de ar e assim sucessivamente. Eu eu já tive essa ansiedade, né? De tanto, muitas vezes a gente não trata, né? E você fica sentindo assim. E eu já me senti assim. E eu posso dizer que é muito difícil, muito difícil. E E aí principalmente agora você. nesse tempo de coronavírus, né? Que acho que foi o tempo que mais as pessoas sentiram isso, né? E agora desmudou, né? Não é agora mais o infarto, alguma coisa desse tipo. Não, eu tô com corona, que eu tô com a dor no peito, eu tô com falta de ar, eu tô com isso. Relaxa. Respire, que isso é uma ansiedade por conta da pressão do dia a dia, do medo, isso é comum, né? Certo. E aí, e como que a gente lida, né, com toda essa tristeza, com toda essa frustração da espera que a gente tenta dar o nosso jeito, que depois a gente vai falar sobre isso, mas não dá certo. A gente tenta fazer, né, do nosso jeito, tenta fazer várias coisas, mas vem aquela frustração, né, de nada dar certo.
Então, o sujeito contemporâneo, né? Quando eu falo sujeito, eu estou me referindo à pessoa. Ele Uhum. é, ele gosta muito de negar o sofrimento, né? Como eu já falei, né? Ele sempre quer estar feliz. E é necessário que haja o sofrimento. Então, ele não quer mais demonstrar tristeza. Então, você vê as redes sociais, só tem coisas positivas, só tem coisas felizes. Mas por trás, aquele sujeito, aquela pessoa, pode estar sofrendo muito, A né? não ser eu, E, né? e às Que mostro vezes tudo. não faz isso, não demonstra seu sofrimento, seu sentimento por vergonha, por achar que é fraco, né? Que as pessoas vão achar que são pessoas infelizes, né? Que não tem mais jeito. Só que não é assim. Acho que teve até uma pessoa Avô, que fez uma pergunta. Voltou? Então, teve até uma pessoa que fez uma voltou. pergunta, né, sobre isso. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui qual foi. Como eu sinto uma frustração muito A grande, pergunta? pois me imaginava aos 25 casada e com filhos, e nem namoro, e tenho 26 anos, né? Então, mulher, relaxa, tu tem 26 anos, eu tô com 39. Então a gente veio conseguir tardiamente. Então você tem tempo, relaxe. Não precisa se sentir frustrada, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente vive o imediatismo, né? Eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que viver hoje. Se não for hoje, eu não vai ser nunca. E a vida não é assim, né? A gente precisa viver o hoje, né? E também tem pessoas que vivem o futuro. Futuro no presente, são as típicas ansiosas, né? Gostam de viver o futuro no presente. Então acaba sofrendo duas vezes, porque vai sofrer pelo futuro no presente e vai sofrer no futuro quando o futuro chegar, né? Então é interessante que a gente possa viver o presente, que a gente possa viver o aqui, o agora, porém que a gente tenha cuidado para não estar nesse tempo, né? Todo mundo, seja ele por Deus, ou seja ele por você mesmo, para que a gente possa receber, né, a grande Travou. promessa, para que a gente possa receber o que a gente tanto deseja, a gente precisa estar, para que a gente possa receber, né, nosso grande desejo, eu quero conseguir um emprego, só que eu não consigo, eu estou nessa dor dessa espera. Eu quero conseguir um marido, eu quero conseguir gerar, ter filhos. Então, para que a gente possa conseguir chegar lá, a gente precisa passar por um processo, né? Um processo um pouco longo, mas que a gente vai ter que viver para receber aquilo que está predestinado, né? E quem faz esse processo é você. Ou tá, amiga? Ô, Glória. Inimigo tá furioso, hein? Tá, mas com a gente ele não ganha, não. Não tem jeito, não. A gente volta É, começa tudo de novo. persistente. Mas Como que ele pela. parou? Vamos. Da frustração, né? Das frustrações. Aqui ele não tem vez, não. Então, voltando, né? E Eu aí, vou tirar.
quando a gente acaba se frustrando, né, a gente acaba perdendo o desejo pelo aquele objeto que a gente tanto quer. Então, o que é que acontece? Digamos que eu me frustrei porque eu não consegui, estou com 39 anos e não consegui me casar. Então, eu vou me frustrar nesse sentido e vou desistir do casamento. Eu me frustrei porque eu estou casada há 2 anos e até agora eu não consegui ter um bebê. Então, eu vou me frustrando nesse sentido, né? E aí a gente vai se frustrando de todas as maneiras e vai desistindo do nosso objeto de desejo. E isso é uma coisa ruim, né? Porque a gente acaba deixando de mão. E o que é interessante, que a gente possa estar sempre em busca desse objeto de desejo, porque a partir do momento que a gente não tem um objeto de desejo, a gente pode cair na depressão, né? E é outra doença psíquica que vai trazer danos para a nossa saúde mental. Certo. E quando esse tempo de espera, né? Isso também é uma dúvida muito frequente e as pessoas falam muito, porque a nossa sociedade ela cobra, né? Cobra tudo e todos, desde quando você vai casar, depois quando você vai ter filho, quando você vai ter o segundo, quando você vai se formar, quando você vai começar a trabalhar, né? E esse tempo de espera, né, em Deus principalmente, que a gente, né, não sabe quando termina, começa a causar vergonha, né? Por conta da cobrança das pessoas, por conta né, da sociedade mesmo. Como que a gente pode lidar, né, com isso? Como que a gente pode, né, levar isso daí? Então, esse processo de espera, né, para muitas pessoas, ele é demorado, né? Então, essa demora causa uma certa tensão, né? E o que é que eu posso fazer, né? Você chega naquela tensão, aquele, aquele momento que você já diz, não, não aguento mais, o que é que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a aceitação, né? A gente precisa aceitar que estamos nessa condição, mas que temos um propósito a seguir. Então, eu estou nessa condição de estar solteiro, eu estou nessa condição de estar desempregado, eu tô. Isso foi minha gata, gente. Eu estou nessa Gente, condição. aproveitando isso, tem aqui embaixo, ó, um aviãozinho. Manda essa live para todos os seus amigos ou amigas que precisam dessa palavra, porque ainda a gente tem toda essa parte mais psicológica que a Dea vai falar com a gente. Aí depois a gente tem as perguntas que a gente vai abrir para perguntas e depois vai responder. Tem algumas perguntas da caixinha de perguntas que a gente vai responder também. E depois ela vai dar o testemunho dela. E depois vai ter oração para a gente finalizar, tá bom? Então, aqui embaixo no aviãozinho, ó, pega e manda esse aviãozinho para todos os seus amigos, para todo mundo, para vir aqui na live, para ser abençoado. Seja um canal de graça na vida dessas pessoas. Amém? Vamos lá, Deia. Então, como eu havia falado, né? O primeiro passo é a aceitação. O segundo Isso. passo é tentar diminuir a ansiedade, né? Porque a gente só vai ter aquilo no momento que for para ter. Não adianta a gente estar focando no futuro que ainda não chegou, porque, como eu já falei anteriormente, vamos trazer sofrimento duplamente, né? Vamos sofrer agora pelo futuro que não chegou e vamos sofrer no futuro se isso ainda não tiver chegado. Então, o primeiro passo é aceitar
é a nossa condição atual. O segundo é diminuir a ansiedade. E o terceiro é ter atitude. Né? A gente precisa ter atitude, não adianta só ficar esperando. Né? Então, se o meu foco é um casamento, então eu vou agir conforme a pessoa que vai querer pedir namoro ou querer casar comigo tenha interesse em mim. Não adianta eu é, ter interesse em namorar e ser uma pessoa totalmente perturbada, né? Ou ser uma Desinteressante, pessoa né? desinteressante, que você não se arruma, você não se ajeita, você não tem um bom papo, você não investe em você. Então é interessante que você passe a investir em você. Então, aceitação da condição, diminuir a ansiedade e ter atitude. Esses são os três primeiros passos. Do mesmo jeito, as outras posições. Eu estou esperando por emprego, eu vou ficar esperando sentado, cair de braços assim no meu colo? Não, a gente vai à luta. Né? Eu estou esperando um filho. Eu vou esperar que o Espírito Santo baixe em mim e gere o filho? Não, a gente vai, né, fazer com que tenha relações com o marido para que isso possa vir a acontecer. Né? Então, como eu digo, vai acontecer no momento certo, porém a gente tem que seguir esses três pilares, os principais pilares. Certo. E é sempre, como eu falo, né, que a gente precisa se preparar para receber, né? Se preparar interiormente, se preparar para estar bem com a gente mesmo, né? Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue ser uma boa Isso. companhia para o outro, né? E curar os Então, traumas, né? oi? E os E traumas, curar os traumas. então, de relacionamentos passados, de coisas que, né, que a gente tem por N motivos. Muitas vezes, isso é o Espírito Santo que me lembrou agora, e talvez tenha alguém que precise escutar isso, tá? Muitas vezes você não teve, eu tô toda arrepiada. Muitas vezes você não teve uma boa relação com o seu pai. Então você não tem uma boa homem e mulher. Talvez você foi abusada, talvez você foi negligenciada, talvez não sei o que aconteceu na sua vida, ou o seu pai, ou um irmão, ou um tio, ou alguém, ou algum outro homem, né, que que fez alguma coisa com você e dificulta essa sua relação com o sexo oposto, né, com o homem. Então, pede para o Senhor. Hoje nós vamos orar. E eu tenho certeza que se o Senhor me falou agora é porque Ele vai tocar no seu coração, vai tocar nessa ferida e vai curar, vai começar a libertar. E eu tenho certeza disso. Então, todo esse trauma, né, de também com relação a outros homens, né, isso atrapalha uma relação afetiva de marido e mulher, né, ideia? Uhum, com certeza. Uma relação, eu amo muito Freud, né? E Freud sempre fala isso, né? Do complexo de Édipo, que é o envolvimento da criança quando pequena com os seus pais. Então, esse pai tem um papel fundamental, né, na vida dessa criança. Então, quando o pai não tem esse papel fundamental na vida dessa criança, provavelmente essa criança cresce, né, com problemas de insegurança, de confiança, não tem limites, né? Porque o pai também ele tem essa função de castrador, de colocar limites. Então cresce uma pessoa sem limites, né, sem pudor. E aí, é, fora o pai, digamos que tenha tido um relacionamento abusivo. Às vezes acontece de ter tido um relacionamento abusivo. Uhum.
só falando da violência física, mas a violência psicológica, que ela também causa bem mais danos do que a violência física, se brincar, né? Então, independentemente da relação que você viveu, que foi conturbada, que foi, vamos dizer assim, fracassada, né? Teve esse momento de não sucesso, de não acolhimento, não teve uma relação boa, então é importante que você possa vir tratar, para que aí você possa receber uma nova pessoa e receber sem os seus traumas, porque digamos que tenha sido, vamos dizer, rejeitada, né? Uma família que lhe rejeitou. Então você vai ser uma pessoa com o seu namorado muito grudenta, né? Com medo de ser rejeitado, né? Então Perder. vai estar vai estar aquele sufocamento, fica perguntando para onde vai, o que foi que fez, o que comeu, o que deixou de comer, o que vestiu, por que está com essa roupa, por que está com esse cheiro, e vai sufocando a pessoa e a pessoa vai ficando sem espaço e acaba realmente rejeitando. Então, os nossos traumas, os nossos medos são os maiores danos para as nossas vidas, porque acaba se repetindo. E é isso que eu sempre digo, né? E sempre falo, né? Se aqui repito, né? Que nós precisamos ser curados e tratar o nosso coração para receber a pessoa de Deus, né? A pessoa que Deus tem para nós. E essa pessoa chega e a gente tem tantas cargas, né? Que a gente traz no nosso país. Esse relacionamento vai estar fadado a acabar, a trazer mais traumas, né? E mais coisas ruins. Então, por isso que a gente precisa estar prontos, porque se nós não estiver prontos, pode até ser a pessoa de Deus, mas a gente não vai conseguir que ela fique na nossa vida. Exatamente. Então é muito importante, né? E ideia, e como que a gente consegue superar essa dor que a gente tem, dessa ansiedade, dessa espera, né? O primeiro passo é se conhecer, né? Para que eu possa, a partir do momento que eu me conheço, eu busco fazer coisas para o meu engrandecimento pessoal, né? Então, eu preciso me descobrir, eu preciso me conhecer e evoluir, né? Então, para que eu possa me curar, eu preciso me conhecer, me descobrir quais são os meus traumas, quais são as minhas angústias, o que é aquilo que está me causando O que aflição, me atrapalha, né? isso, e a partir daí eu vou evoluindo, né? Eu vou tratando desses sintomas, sejam eles Colocando na psíquicos, presença de Deus, né? Orando. espirituais, né? E vai colocando na presença de Deus, vai buscar um tratamento psicológico se for o caso, porque isso também não é nada demais, Sim. né? Psicologia está aí justamente para ajudar nessas questões de traumas, de frustrações, de relacionamentos mal resolvidos, né? E aí aquela história, né? Eu gosto muito do Padre Fábio quando ele diz, olha, quando Deus não resolve, você precisa ir atrás de um tratamento Sim. psicológico. Às vezes não é só Deus. Claro que Deus tem o poder de curar, de fazer tudo, mas aí a gente precisa também do É apoio uma externo. junção, né? É uma E, junção da medicina, da psicologia e da oração, né? Muitas vezes as pessoas, eu digo por mim, tá? Porque eu teve uma fase na minha vida muito difícil, né? Que foi a perda dos meus avós e muitas coisas. E eu precisei realmente de ajuda. Então eu fui primeiro ao psicólogo, que me encaminhou ao psiquiatra, e eu tomei e tomo remédio.
Então, assim, não é coisa de doido, nada disso. É a ciência, né, a serviço de Deus. Então, Uhum. assim, porque muita gente às vezes pensa, ai, mas você, né, eu até expondo isso, né, que eu quase não exponho nada, né, da minha vida para vocês. Mas eu expondo isso, eu falo que realmente, se você precisar, profissionais que vão te ajudar, né? Se você não está conseguindo sozinha com Deus, você tem ajuda, né? Você existe pessoas para isso. E agora, tem mais alguma consideração, Deia, que você Tenho quer só colocar antes da gente ir para as perguntas? Só para concluir nesse mesmo quesito, Certo, às vezes a pessoa diz, não, mas você é de Deus, como é que você pode ter problema, né, isso. psicológico, está sofrendo desse jeito? Mas não é porque você é de Deus que você não vai ter tribulação, né? Todos nós temos E tribulações tem e muito principalmente quem é de mais. Deus é que vai ter mais ainda, porque vai ser provado. E aí, existe muito essa questão, né? Ah, você é de Deus, você não pode ter problemas psicológicos, você não pode ter depressão, você não pode, porque isso é falta de Deus. E às vezes confundem, né, uma doença psíquica com uma falta de Deus que não tem nada a ver. A gente vê os Não tem nada exemplos a de ver. Marcelo Rossi, que teve depressão, o Padre Pablo de Mello, tem síndrome do pânico, né, trata sobre a síndrome do pânico, e tantos outros aí que são devotos, tementes e acabam adoecendo. E para finalizar, eu digo, olha, a espera pode ser árdua, pode ser dolorosa, mas ela vale a pena, né? Se você estiver pronta, ela vale a pena. Embora as pessoas também acham, ah, mas depois que a gente consegue, vai ser o mar de flores. Não, não vai ser. Vai continuar as tribulações, vai continuar as Piores provações. ainda. E as esperas vão continuar, porque se você consegue uma coisa, você vai ter que esperar por outra, e por outra, e por outra, e é aquela coisa como eu falei no início. Nós, seres humanos, somos movidos pelo desejo, né? Então, eu tenho o desejo de me casar, casei. Agora eu tenho o desejo de ter filhos, tive. Agora eu tenho o desejo de ter minha casa própria, tenho. Agora eu tenho o desejo de ter meu carro. Então, a gente sempre é movido por um desejo, né? E isso é bom para a nossa mente, isso é bom para a nossa vida, porque aí a gente está estruturado, né? Então é importante que a gente saiba esperar, que a gente tenha paciência, mas que a gente possa se tratar durante esse processo. O que eu queria colocar também é que a gente sempre tem que colocar. Nós vamos falar disso porque tem uma pergunta sobre isso. Mas todas as nossas vontades à luz do Senhor. O que é isso? Colocar para o Senhor a nossa vontade, para ver se a nossa vontade é como a vontade dele. As nossas vontades se coincidem, né? Porque Uhum. muitas vezes o que a gente quer para nós não é a vontade de Deus. Então, igual a Déia falou, né, sobre o casamento e sobre a espera, né, que depois da espera, chegou o namorado, o marido, nossa, é tudo mil maravilhas. Gente, eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre casamento, né, para falar com vocês mesmo, porque eu não tive as pessoas que pudessem dizer. Porque todo mundo diz, a sociedade diz que depois que você casa, depois que você, né, arrumou alguém de Deus, por exemplo, para você, você tá em lua de mel, você vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo as mil maravilhas. Gente, não é assim. Pelo contrário, é muita provação. Se você não tiver ali na rocha do Senhor, se você não tiver certeza que o seu marido é a pessoa de Deus para você, você não fica casado, gente.
Porque é muita, assim, são coisas do dia a dia, né? Porque são coisas pequenas, mas que do dia a dia que chega uma hora que começa a incomodar. Então, assim, e sempre vai ter, gente. Eu passei pela espera do meu marido, casei para a honra e glória de Deus, e hoje continuo em espera. Só que é uma espera diferente no motivo, mas os sentimentos são os mesmos. Então, gente, sempre a gente vai ter que esperar por algo, né? Se a gente está ali na luz de Deus, né? Porque quem não tá, muitas vezes não espera, faz do jeito dele, bate a cabeça, dá tudo errado e vai vivendo, né? Porque muitas vezes, o que eu quero dizer é muitas vezes igual. Tem gente que não tá, né? Não espera em Deus e arruma uma pessoa qualquer, porque hoje em dia é fácil, né? Tem homem ou mulheres, não sei se tem homens nos vendo, mas é fácil hoje em dia, né? Só que daí o que acontece? Você começa a namorar, essa pessoa, né, tem uma vida, você começa a ter uma vida totalmente desregrada e aí gera uma outra dor para depois curar novamente e aí você esperar certo. Então, gente, não queira fazer as coisas do seu jeito, não queira pegar a pessoa, porque você vai sofrer e aí a sua espera vai demorar. E olha que eu sou prova disso, porque eu tentei me antecipar na espera e me casei com 39 anos, com 38 anos. 38, 39, não lembro mais. Então, eu vou. Agora nós vamos começar com as perguntas, tá? Primeiro eu vou colocar as perguntas que deixaram lá na caixinha de perguntas, né? E aí depois a gente abre para ver se tem mais alguém que quer colocar alguma coisa, tá bom? E a primeira pergunta que tinha lá devo crer em profecias na área sentimental? Sim, deve crer em profecias. Só que, ao mesmo tempo, eu te pergunto: quem profetizou para você? Quem te falou o que vai acontecer? O que realmente essa profecia vem de Deus? Realmente foi alguém que está próximo do Senhor? É alguém que você confia? Deus falou com você? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Isso eu já também tenho um vídeo lá no canal que eu falo bastante sobre esse tema, né? Sobre profecias e será que vem de Deus, se eu não me engano, é o título. E por quê? Porque assim, o Senhor falou comigo de várias formas e eu realmente acreditei e acredito fielmente que o Senhor fará. Mas as pessoas, eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre digo: como que foi essa profecia? Né? Deus falou com você? Você perguntou? Você pediu confirmação? Porque muitas vezes pode ser que essa profecia vem da sua cabeça. Pode ser que você quer tanto uma coisa que você acha que foi Deus e na verdade foi você, né? Então, cuidado, né? Eu digo para que você tenha cautela, mas que você pode e deve crer sim na profecia.
Se você tem certeza que é uma coisa que vem de Deus, você não precisa ter dúvidas que vai acontecer. E eu, no meu caso, eu não preciso ter dúvidas que eu casaria, como casei, que eu serei mãe ainda, né? Que eu não sou, mas serei. Hoje eu tenho 41 anos e eu tenho certeza que serei mãe na hora de Deus, que ainda não chegou. Não posso ficar falando muito, senão eu choro. Na hora de Deus. E eu tenho certeza que ele vai me dar outras coisas que ele tem, já me disse. E eu não tenho dúvidas disso, que o Senhor vai fazer, né? Claro que às vezes a gente tem o lado humano, né? Que muitas vezes a gente, como a gente quer tudo, igual a Dé falou antes, né? Que a gente é muito imediatista, quer tudo para ontem, e quando não chega, e quando não vem, porque esse ano a gente vai fazer 2 anos de casado, e o nosso filho ainda não chegou, né? E eu acreditava que o nosso filho viria no primeiro ano de casamento, eu sairia da lua de mel grávida. Esse era a minha vontade, o meu sonho. E eu coloquei isso na cabeça e não aconteceu, né? E aí muita gente se frustra, né? Foi o que a Dé falou, que a gente coloca uma coisa na cabeça e se frustra, mas não era vontade de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente tem coloca esses objetivos, né, na nossa vida, sem perguntar ao Senhor, né, qual é a vontade dele, a gente se frustra e a gente muitas vezes acreditar, né, que o Senhor fará. Mas depois a gente volta ao centro da vontade de Deus e vê que de uma coisa passageira mesmo que o Senhor fará. E eu tenho certeza que vocês aqui comigo vão glorificar muito por essa bênção, né, que eu vou receber e que eu tenho certeza que eu vou glorificar com vocês a bênção de vocês, assim como eu estou glorificando com a Dé que ela recebeu, né, de ter o Brito com ela. Aí, a segunda pergunta que a gente... Você quer complementar alguma coisa, Déia? Você já falou tudo. A segunda pergunta é como esperar ativamente. Você falou um pouquinho já, mas é bom... Então, como já foi falado, né? É você investir em você. Então, você vai esperar ativamente investindo. Como? Se cuidando, tratando seus traumas, né? O cuidar que eu falo é o cuidar físico e o cuidar psíquico. Né? Não adianta eu me cuidar só fisicamente se o psíquico está abalado, está desestruturado, né? Está cheio de traumas. Então tem que cuidar dos dois. Você vai se cuidar, vai investir em você e a partir daí você vai começar a essa espera ativa. E o que eu sempre falo para as meninas é que essas coisas que a gente tem, colocar sempre para o Senhor. Muitas vezes a gente tem algumas coisas, alguns traumas, algumas coisas que a gente não sabe de onde vem, por que que veio, por que que a gente sente aquilo, mas colocar para o Senhor, porque o Senhor sabe tudo, né? Então, se a gente se coloca na presença dele, o segredo que eu sempre falo, né, é a intimidade com Deus. Então, se você tem oração, se você se coloca na presença de Deus, nem que é para falar, Senhor, eu estou aqui hoje, eu me coloco na sua presença, estou aqui, não sei o que te dizer, mas eu estou aos seus pés, o Senhor vai te ouvir. Né? Então, é a constância da oração. E aí a terceira pergunta.
Como não se desviar no propósito da espera? Quer começar, Déia? Então, acho que a Renata já falou, eu também já falei, é você ter o foco, né? Dependendo do que você esteja esperando, você precisa ter esse foco e você se manter firme. Então, vamos dizer que você precisa quer estar na espera de uma pessoa para si. Você precisa ter um foco. Que tipo de pessoa eu quero para mim, né? E acho que já teve vídeos e lives e tudo que a Rê já fez e falou justamente disso, você fazer uma listinha mesmo. O que é que eu quero para mim, né? Então, sem se desviar, você vai seguindo aquela listinha e vai vendo. Às vezes, falando espiritualmente, né? O inimigo, às vezes, ele vai nos pôr à prova. Então, ele vai enviar, se você está na espera de uma pessoa, ele vai enviar uma pessoa totalmente, como é que eu posso dizer? Que não tem aquelas características, E que, né? e que chame a atenção, né? Isso chame a atenção, mas não tem aquelas características que você pôs no papel e que vai trazer só sofrimento, porque você vai se envolver com uma pessoa que não é de Deus, ou que uma pessoa que Por você. carência, né? Isso. E acaba que você vai acabar sofrendo, porque você vai se apegar, você vai gostar, essa pessoa pode ser que não seja, né, a pessoa exata. Outra coisa que eu queria dizer que eu vi numa live da Alessandra, que foi bem interessante. Às vezes a gente espera a pessoa de Deus como aquela pessoa certinha da igreja, bonitinho e tal. E às vezes não é. Às vezes a pessoa da igreja, a pessoa de Deus é uma pessoa comum, está sentada lá na praça, você passa e não dá nem bola. Né? Às vezes é uma pessoa que está na faculdade, que você estuda e você não dá nem bola. Não necessariamente vai ser uma pessoa totalmente de dentro da igreja. Às vezes Deus envia uma pessoa para que você possa converter, para que você possa trazer de volta para a igreja, né? Tanto que às vezes a gente pensa, não, mas essa pessoa que eu conheci, ela não é da igreja, ela não frequenta igreja nenhuma, mas ela também não vive em bar, ela não é uma pessoa, como aqui diz, né, raparigueiro, que é uma pessoa, um Com homem que vícios, né? não tem vício, não tem nada, então por que não? Né? A gente também tem que dar a possibilidade de encontrar o outro, né? E não só ficar bitolado naquela coisa, não, mas essa pessoa não é da igreja. Às vezes um da igreja tem vícios, tem traumas e acaba machucando bem mais do que uma pessoa tida do mundo. A gente precisa ter em mente, né, que tem que ter a pessoa, igual a Déia falou, não necessariamente a pessoa está na igreja, mas ela precisa ter algumas coisas primordiais para você, né? Caráter. Por isso que eu falo de fazer uma lista de coisas principais, o que você não não está em jogo a troca, né? Que você não abre mão de que tenha aquela característica, né? Então, assim, precisa ser uma pessoa, né, que pode ser que a sua gata passou. Ela está atacada. Então, mas pode ser que a pessoa não seja uma pessoa da igreja assim que vai e tal. Mas também, gente, vocês não vão querer pegar uma pessoa lá do mundão, da balada, da curtição, Da da bebedeira, né, de coisas totalmente erradas e falar, não, eu vou transformar, muitas vezes, sei lá, o dono de uma boca em pessoa de Deus. Isso, assim, Não é que seja isso não é. impossível, Não, né? isso Mas é que o vai que, o que eu muito. quero dizer é assim: isso não é meta para relacionamento.
isso é uma coisa de pessoal sua com Deus, de você trazer uma pessoa para Deus, mas não para ser seu marido. Pode ser que seja, né? Depois, mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que você não pode trazer esse tipo de pessoa para que seja a sua meta de relacionamento, né? Porque muitas vezes você vai se frustrar mais do que ser feliz, Vai né? trazer muito mais sofrimento, né? Aí outra pergunta: o que foi mais difícil para você no seu tempo de espera? A Então, do começo, espera. vamos lá. Na minha espera, a, a única coisa assim que eu via mais difícil era o avanço da idade, né? Uhum. Então eu via que a idade estava se avançando, eu estava com 37, 38 anos, estava sozinha, estava na espera, e essa espera não chegava, e eu me angustiava, e eu me frustrava, e aí eu acho que isso foi o que mais me causou, né, angústia, era o avanço da idade. Mas acho que basicamente isso mesmo. Para Não foi. mim, também foi essa questão, né? Porque eu hoje tenho 41, me casei com 39 na boca dos 40 e o meu sonho sempre foi casar e ter filhos, né? Então, o que mais me, digamos assim, o que mais me pegava era que a idade chegando e eu não tenho ninguém e eu não tenho marido, e como que eu vou ter filho? Porque a Isso, gente exato. sabe, porque a gente sabe que biologicamente a mulher, né, com mais de 35 anos, quanto mais passa o tempo, pior fica pra gente, né? E então isso era uma coisa que me machucava muito. Até que foi o dia maior, no auge do meu desespero. Eu estava muito, muito, muito ansiosa e triste e chorando muito, porque aí eu me coloquei na presença do Senhor e, e coloquei tudo isso que eu estou falando para vocês no meu quarto, na minha casa, na casa dos meus pais. Eu estou arrepiada. Tem alguém que precisa escutar isso. Que talvez você que está ouvindo a gente precise fazer isso hoje. Precisa fazer a mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz há uns 5, 6 anos atrás, não me lembro. Mas que foi um momento decisivo na minha vida e é até hoje a promessa que me mantém de pé. É a promessa que até hoje eu vejo o Senhor falar comigo e que naquele dia eu vi uma coisa só e hoje eu vejo quatro coisas naquela mesma promessa. Então, no auge da minha tristeza, no auge da minha insegurança, do achar que já estava velha demais, que não ia casar mais, que ia ficar para tia ou nem tia, que não tinha jeito mais para mim, que era para mim me contentar a viver sozinha, sem ninguém, que o meu sonho sempre foi casar e ter filhos. E eu me ajoelhei lá no quarto e acendi minha vela, né? Que vocês sabem que eu adoro orar assim. E me coloquei na presença do Senhor e comecei a chorar e dizer: Senhor, é a minha vontade, o Senhor sabe do meu coração. Falei igual eu tô falando assim com vocês. Você sabe, Senhor, a vontade do meu coração, como é grande
de me casar, de ter alguém para a vida inteira, de ser mãe. Só que eu não sei qual a sua vontade. Pelo que eu estou vendo, Jesus, a sua vontade é que eu fique sozinha. Mas se realmente a sua vontade for que eu fique sozinha, que eu tenha marido, que eu não tenha filhos, tira essa vontade do meu coração, essa dor que tanto me atrapalha, que me tira a paz, porque eu não sei se o que vai acontecer comigo, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou ter filhos, mas se não for da sua vontade, tira do meu coração. E comecei a orar. Fechei os olhos e comecei a orar em línguas, orar, e o Senhor me deu a visualização que eu acho que vocês já estão carecas de saber, porque eu falo sempre dela, e é uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida depois disso, que foi que o Senhor me deu uma visualização, eu, o meu marido, um homem do meu lado, e eu já falei isso várias vezes, e uma criança correndo, e eu chamando por Miguel, filho Miguel, numa casa bem bonita, num corredor de uma casa bem bonita. E naquele momento eu comecei a chorar compulsivamente, porque o Senhor estava me dando a promessa de que eu iria casar, de que eu iria ser mãe. E para acalmar o meu coração, né? Continuasse naquela espera e para que eu ficasse firme naquele tempo de espera, né? E daí, a partir daí, eu nunca mais tive dúvidas que eu casaria, que eu seria mãe, que eu terei a minha casa própria. Então, você que hoje, né, sente aí dificuldade no seu tempo de espera, sente que não tá indo para frente, se coloque na presença do Senhor e escute Ele. Muitas vezes Ele vai falar no seu sonho, comigo ele fala em visualizações, mas para pessoas Ele dá no sonho, para outras Ele fala através da palavra, para outras Ele fala com música. E aprenda a ver a forma que o Senhor quer falar com você, né? Então, hoje, se coloque na presença dele e faça igual eu fiz, se derrame, porque o Senhor fala com todos nós. Ah, não é porque eu sou mais bonita, porque eu sou mais isso, porque você é mais aquilo. Não, o Senhor fala com todo mundo. Como que foi para você, ideia? Como que no que você se apegou nesse tempo de espera? Como que foi essa assim, para você? Então, eu fui bem breve, porque isso a gente vai falar no testemunho. Se eu for falando É agora, verdade, é verdade. vai ficar sem Então graça tá, já. tá. Então vamos pular para a próxima. Ah, eu acabei de falar, ó. A quinta pergunta. Durante a sua espera, você pensou que não casaria? Então, eu acabei de responder, gente. Eu pensei que eu não casaria. Eu achei que eu ia ficar apatia, eu achei que o meu sonho não ia acontecer, eu chorava por conta disso. E até que quando eu fiz essa oração, que foi um divisor de águas na minha vida, que a partir daí eu tive a certeza que o Senhor me daria um marido, né? E hoje eu sei que o Miguel, meu filho, virá o primeiro filho, né? Virá por adoção, né? Porque se ele estava falando que é porque não será biológico primeiro, enfim, mas isso é um bate-papo para outra ocasião, Outra lá. outra live. Aí a sexta pergunta. O mais difícil é lidar com as perguntas e sentimento de pena das pessoas. Você não vai casar? Eu acho que você já falou um pouquinho também, né?
Isso a gente já comentou, que é justamente a questão da frustração, né? A gente sente vergonha, está passando tempo, então eu vou ficando envergonhada, as pessoas vão perguntando se não vai casar, se não vai ter filho, se não vai isso, se não vai aquilo, mas é interessante que a gente tem que focar no nosso tempo, né? O nosso tempo cada um tem um tempo específico. Não é porque eu me casei com 20 anos que Renata vai casar com 20, né? Não é porque eu tive filho no meu primeiro ano de casamento que Renata vai ter no primeiro. Cada uma tem seu tempo. E além disso, é interessante que a gente também perceba que nem todo mundo nasceu para o casamento, né? Nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para ser mãe, embora seja a maioria das mulheres que tenham esse desejo, mas nem todo mundo nasceu, nem todo mundo tem essa vontade. E tá tudo bem. Se a sociedade cobrar, é só você chegar e mandar real mesmo, quando, como eu digo, né? Fala a verdade. Não, eu não estou afim de casar agora, eu não vejo, eu não tenho esse propósito na minha mente nesse momento. Ou quando chegar o momento exato, a pessoa exata, eu vou casar, porque não adianta casar só para dizer que está com uma pessoa, né? E viver sofrendo dentro desse casamento. Isso se conseguir manter o casamento. E casamento é uma coisa sagrada, gente. Não, não casem por casar. Casem na certeza de que você vai querer viver para a vida toda. Porque você vai estar prometendo ali, né, perante Deus, que você vai ficar para a vida toda. Então, é muito, assim, é uma coisa muito, como fala a palavra? Enfim, sumiu a palavra. Mas É uma é, responsabilidade muito é grande. isso, obrigado, Déia. Então, eu acho que essa coisa de lidar com as pessoas, primeiro a gente tem que saber lidar com a gente. Porque mais do que uma cobrança de fora, talvez é a nossa cobrança conosco mesmo, sabe? Tipo, às vezes a cobrança da pessoa de fora faz a gente faz tanta conta dela porque a nossa cobrança interna é muito maior. Se a gente não se cobrar por isso, a cobrança do outro de fora não vai tanto vai fazer para nós, entendeu? É tanto que Porque vai, termina. porque porque tanto cobrança na nossa vida sempre vai existir. Quando você casar, vão perguntar quando você vai ter filho. Quando você tiver um filho, vão perguntar quando vem o segundo. Quando vem o segundo, vão perguntar o terceiro. Ah, você não vai. Então, sempre vai ter alguém te cobrando de alguma coisa, né? Mas isso você que tem que saber lidar dentro de você, né? Porque muitas vezes a maior cobrança nem é de fora, é da gente mesmo. Isso. E é tanto que às vezes, completando o que você falou, as pessoas chegavam para mim e diziam, Andréa, tu é tão jovem, tu é tão bonito, tu é tão inteligente, por que que tu tá sem namorado, né? Então, se a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem um pensamento negativo, eu vou dizer, nossa, será que eu sou tão aceita? Será que as pessoas realmente acham isso de mim? Será que as pessoas realmente me veem bonita, me veem inteligente, me veem atraente? Ou não? Será que eu vejo todo mundo dos meus amigos casando, todo mundo das minhas amigas tendo filho e eu não? Por quê? Né? Então, se eu não for uma pessoa bem resolvida, eu vou colocar isso na minha mente e vou acabar me frustrando cada vez mais. Né? Então é interessante que, como Renata disse, que você se conheça, que você possa se tratar nesse quesito de estar cuidando do seu interior, da sua mente, para que essas coisas não venham lhe atormentar. Porque se a partir do momento que você é bem resolvida, você vai dizer, realmente, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa inteligente, e eu quero uma pessoa da mesma qualidade que eu. Ponto e acabou.
A pessoa não vai ter mais argumento para estar questionando nada na sua vida, entendeu? E aí a sétima pergunta é como não se fechar no tempo de espera? Então, como a gente já falou, né, investindo em si. Você vai Uhum. precisar ter aqueles três pilares que eu falei, né? A aceitação, que é para você se aceitar, seu momento não é esse. É, controlar a ansiedade e ter atitude. Acho que esses são os três pilares para você não se fechar. A partir do momento que você faz essas três coisas e busca a sua cura interior, você consegue não se fechar. Porque se você permanece ah, no vitimismo. Ah, mas eu estou com 29 anos e ainda não arrumei ninguém. Ah, mas eu estou com 30 anos e não arrumei ninguém. Ah, mas eu estou com 27, 37, 47 e estou sozinha. E daí? Não chegou seu tempo. Então, a gente não pode estar se frustrando com essas pequenas coisas. É interessante a gente saber lidar com as situações. Eu estou com nesse exato momento, né? Eu tô com 39 anos. Caso final de ano, se Deus quiser, se Deus permitir, o corona também. Vamos casar Mas com a mesma idade. é isso que eu tava pensando, você falando, e a gente vai. É a irmã gêmea, praticamente, né? Porque você casou com 39, beirando os 40, eu vou casar nos 40, dentro dos 40 já, porque eu vou 40 em novembro e Caso caso em em dezembro. dezembro. É. Mas a gente precisa saber lidar com isso e não se entregar ao vitimismo, né? Não, quando eu conheci a Renata, eu tinha 37 anos. Então, eu estava com esse pensamento de vitimismo, né? Nossa, eu tô com 37 anos e ainda não casei. Tanta gente que é da minha família, família tipo primos, né? Que é da minha meu grupo de amigos já casou, já tem filhos e eu não, por quê? Então a gente, quando entra nesse vitimismo, a gente acaba sofrendo bem mais. Porque a gente vai se rebaixando, vai lançando as palavras malditas, que já foi dito aqui, e vai se denegrindo cada vez mais, e ninguém vai querer ter uma relação com uma pessoa frustrada, ninguém vai querer ter uma relação com uma pessoa que é vitimista, ninguém vai querer ter uma relação com uma pessoa que é mal resolvida. Então, se você se encontra nesse patamar, então é o momento de você perceber essa situação, de você tentar mudar essa situação para poder virar o jogo. Ó, eu vou fazer a última pergunta daqui e aí eu vou abrir para os comentários para que vocês façam perguntas também, tá? Tô Aí tentando. a pergunta, eu não sei como que tá aqui. Quando é hora de repensar na vocação? Gente, eu penso que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para Deus. Qual é a minha vocação? A minha vocação é casar? A minha vocação é ser mãe? A minha vocação é ser missionária? É ter um trabalho onde eu possa me dedicar às pessoas, a um trabalho voluntário ou remunerado? Então, eu creio que quando a gente começa o nosso tempo de espera, né, em Deus, é a primeira coisa que a gente precisa ter essa luz do Espírito Santo para nos guiar e nos dar essa direção. Qual é a nossa vocação? Porque senão, muitas vezes, hoje eu sei que a minha vocação é o casamento, né? Porque eu tive, o Senhor me disse que a vocação era o casamento, mas se eu não tivesse essa direção e a minha vocação não fosse o casamento, talvez eu estaria frustrada até hoje e não estaria aqui, talvez. Então, muitas vezes, a nossa vontade
não coincide com a vontade de Deus, ou muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida, primeiro, antes do casamento, você tem que fazer outras coisas para depois o Senhor conceder o seu marido, né? Muitas vezes ele precisa de você como um boca de Deus, né? Como voluntária em alguma coisa. Então, eu penso que a primeira pergunta, quando você começa a esperar em Deus, eis-me aqui, Senhor, qual é o seu plano para minha vida? Amém? Então, eu vou abrir aqui, gente, para Só para vocês. complementar, Ah, deixa eu complementar a tua fala. E às vezes as pessoas têm o costume, Renata, de dizer: ah, eu não vou casar, então eu vou ser freira, né? Não é não, nem assim, gente. sempre. Você não é porque você não vai casar que você tem que entrar no convento para ser freira. Freira também é uma vocação e nem todo mundo tem, né? Então é preciso ter consciência disso. Às vezes a gente não casa, às vezes a gente não tem vocação para o casamento, às vezes não tem Um vocação para ser. minuto. Tá, é rápido. Não tem vocação para ser freira, mas tem vocação para ser leigo, né? Vai ajudar na igreja, entra numa pastoral, faz algum serviço voluntário e isso vai te ajudar do mesmo jeito.